Capítulo 2. O que está por trás do sistema? Maia, determinada, focada. Naira, você precisa ver isso. Naira, urgente. O que você encontrou? Maia, tensa, saboreando a revelação. Eu encontrei uma ligação. Um nome. Ela pausou, dando tempo para Naira processar a informação. E quem é ele? Maia, precisa, explicativa. Ele é um membro de alto escalão da administração militar russa, um dos principais contatos de uma organização conhecida como Vanguard. Maia fez uma pausa. Vanguard não é só uma força militar. Eles operam como um consórcio internacional de interesses em defesa e tecnologia. Eles já tentaram adquirir sistemas de satélites, incluindo a Zara, por meio de várias frentes de fachada. Então, é isso. Ela se afastou, pegando seu celular e imediatamente ligando para seus superiores. Vamos precisar de uma operação em território russo. Precisamos pegar Volkov antes que ele tenha chance de mover os recursos. Ela olhou para Maia. E temos que fazer isso agora. Uma operação tática estava sendo montada de forma meticulosa. Naira havia conseguido obter o apoio da FSB e do governo russo para capturar Volkov. Eles haviam mapeado a localização de uma das várias propriedades que o homem mantinha em Moscou, onde ele supostamente estava escondido enquanto tentava concluir a negociação com os compradores da Zara. Mas o tempo estava se esgotando. O computador de Maia apitou, indicando que a busca havia avançado. Ela olhou para a tela e viu que o nome de Volkov estava ligado a várias transações financeiras suspeitas, além de contatos com diversos agentes de poder ao redor do mundo. Ela examinou os dados novamente e uma linha de código chamou sua atenção. Ele não era o único interessado. Maia, reflexiva, surpresa, mais compradores. Naira, confiante, séria, agentes, estamos dentro da zona de impacto. Naira, estrategista. Maia, o que temos sobre as rotas secundárias? Maia, precisa, confiante. A propriedade tem 4 rotas principais, mas existe uma entrada secundária no leste, perto do armazém. Eu recomendo que seu time use essa rota, há menos vigilância e as câmeras ali estão desativadas desde ontem. Maia disse com a precisão de quem conhecia a fundo cada aspecto do alvo. Além disso, a energia foi desligada naquela área, o que torna a movimentação mais segura. Operação Lince está em andamento. FSB, vamos pela entrada leste, sobreponham-se aos pontos de vigilância e neutralizem qualquer resistência. Não subestimem a força dele. Os agentes da FSB estavam vestidos com roupas táticas escuras, quase invisíveis na neblina matinal que cobria Moscou. Suas vestimentas, feitas para se adaptarem a ambientes urbanos e de combate, eram de alta tecnologia, compostas por tecidos antibalísticos leves, mas resistentes, que protegiam sem restringir a mobilidade. As jaquetas e calças de combate eram equipadas com compartimentos discretos, onde carregavam uma série de equipamentos de comunicação e dispositivos de rastreamento. Cada agente estava armado com rifles de assalto AK-74M, a versão modernizada do tradicional AK-47, adaptado para a precisão e a mobilidade em ambientes urbanos. Esses rifles estavam equipados com miras holográficas de precisão, sistemas de laser para foco rápido e silenciadores, permitindo uma abordagem furtiva, sem alertar os inimigos próximos. Além disso, cada um carregava pistolas MP446 Viking como arma secundária, com design ergonomicamente ajustado para tiros rápidos e precisos em combate corpo a corpo. Além das armas, os agentes estavam equipados com coletes balísticos de última geração, projetados para suportar impactos de projéteis de alto calibre, sem comprometer a agilidade. Em seus cintos, estavam presas granadas de fumaça, usadas para obscurecer a visão dos inimigos e criar distrações. Facas táticas e equipamentos de escalada também eram parte do arsenal, proporcionando versatilidade para qualquer tipo de terreno ou situação. Naira, atenta, confiante, equipes Alpha e Beta, avancem para os pontos designados. Cuidado com movimentação hostil ao norte. Maia, focada, metódica, câmeras 12 e 14 estão fora do ar. Rota limpa até a entrada principal, mas cuidado com a patrulha ao norte. Eles estão em movimento, voltem para a rota secundária. Os milicianos de Volkov estavam vestidos com camuflagem russa, com vestimentas adaptadas tanto para o combate em ambientes urbanos quanto para emboscadas em áreas rurais. Suas roupas, compostas por uniformes de camuflagem russo padrão, não eram tão modernas quanto as dos agentes da FSB, mas eram resistentes e adequadas para enfrentar uma operação de médio porte.
Quando a operação chegou ao auge e os primeiros disparos começaram, os milicianos reagiram rapidamente, disparando com os AK-47 em direção às unidades da FSB. Naira, firme, estratégica, milicianos ao norte. Aproximando-se da entrada principal. Os agentes se moviam rapidamente, coordenando-se como uma máquina bem lubrificada. A cada passo que davam, o risco de serem detectados aumentava, mas a precisão da estratégia de Naira era um ponto de vantagem. Maia, urgente, determinada, atenção, o alvo está em movimento. Volkov foi alertado, ele está tentando escapar. Ele está se dirigindo para o heliponto. Naira, comandando, direta, equipe Delta, bloqueiem o heliponto. Equipe Alpha, mantenham as saídas alternativas sob vigilância. O tiroteio estava se intensificando. Um agente foi atingido no braço, mas nada que parasse o avanço coordenado. Naira olhou para a tela e viu os milicianos tentando recuar para o interior da propriedade, uma última tentativa de criar uma linha de defesa. Naira, decisiva, calculada, avançando agora. FSB, sigam pela lateral. Volkov não pode escapar. Quando a entrada do heliponto foi finalmente cercada, Volkov estava lá, com um rosto furioso, mas sem opções. Ele olhou para os agentes da FSB que o cercavam, já com as mãos levantadas em sinal de rendição. Naira, sarcástica, implacável. Muito bem, Volkov. O jogo acabou para você. Mas a verdadeira questão começa agora. Volkov estava em uma sala fria e escura, cercado por vários agentes russos. A operação estava em andamento, e Naira estava liderando a coordenação com a FSB de Moscou, preparando-se para um interrogatório de alto risco. A prisão de Volkov havia sido feita com eficiência, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. A tela da videoconferência se iluminou e, na sala de operações do FBI, Naira apareceu em um canto, com o rosto impassível e a mente afiada como uma lâmina. Volkov estava do outro lado, visivelmente irritado, mas com um olhar calculista. Você está acusado de conspiração para adquirir o sistema Zara. Onde está o restante da rede de compradores e qual é a sua intenção? Volkov olhou para ela com desdém, mas, antes que pudesse responder, um outro homem entrou na sala. Era um dos analistas de Maia, transmitindo os últimos dados que ela havia encontrado. Analista, Naira, você precisa ver isso. Há outros sistemas sendo negociados e mais compradores do que imaginávamos. Naira desviou os olhos de Volkov e olhou para o monitor. Outros compradores? Com um sorriso sutil, Volkov finalmente falou, sua voz suave, mas ameaçadora. Volkov, eu sou apenas um dos muitos. A Zara é apenas uma peça de um jogo muito maior. Se você pensa que sou o único interessado, está muito enganada, Naira. A tensão aumentou, e o silêncio tomou conta da sala. Naira sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A guerra por esse poder estava apenas começando. A sala estava sombria e fria, com apenas a luz fraca de um projetor iluminando a face tensa de Volkov. Sua expressão era de um homem que sabia que estava em uma encruzilhada, mas não parecia disposto a colaborar. Sentado à frente dele, Naira observava a tela do computador, com os olhos fixos no monitor que exibia as imagens do prisioneiro. Ao seu lado, Maia digitava rapidamente no teclado, puxando informações dos bancos de dados, tentando encontrar um caminho mais profundo para desvendar os fios que conectavam Volkov aos seus cúmplices. Volkov estava em um estado mental alterado, sua mente ainda turvada pela pressão da operação, mas sabia que a hora de falar havia chegado. Ele estava cercado, não apenas por agentes da FSB, mas por uma rede global de informações que ele nunca imaginou que estaria à mercê. A Zara estava em jogo, e Naira sabia disso. Naira, você não vai escapar disso, Volkov. Sabemos que você foi a ponta do iceberg. Agora, precisamos saber quem mais está envolvido e, mais importante, quem está patrocinando esse negócio. Volkov, calmo, com um sorriso frio e raiva nos olhos, pensando que tem vantagem. Você acha que pode me pressionar, Naira? Você acha que me conhece? Eu sou apenas uma peça nesse jogo. O que você está fazendo não vai mudar nada. Eles querem a Zara, e, no final, todos vocês irão se curvar. Naira, irritada, raiva começando a tomar conta dela, apertando a mandíbula. Você está errado, Volkov. Isso acaba aqui. Quem está por trás de você? Quem mais quer controlar a Zara? Volkov, olhando para o teto, pensando cuidadosamente sobre o que revelar, ciente da gravidade da situação. Você realmente quer saber? Não sou eu que estou no controle, Naira. A organização,
O comprador que tentou adquirir a Zara, ele não é alguém que você ou qualquer outra pessoa possa deter. Ele é maior que tudo o que você conhece. Maia, pensando consigo mesma, preocupada com a situação crescente. Por que ele está tão tranquilo? A Zara não é algo que qualquer um deveria brincar. Volko, com um sorriso sutil, suave, mas ameaçador, sentindo que o jogo está se tornando mais perigoso. Acredite, ele está em toda parte. Ele tem o poder de destruir economias, derrubar governos, manipular mercados. Eu fui apenas um intermediário, mas ele já está em ação. A Zara não é apenas um programa. É uma rede. Maia, urgente, digitando rapidamente, percebendo sinais de algo iminente. Naira, você tem que ver isso. Naira, preocupada, olhando para os dados, a tensão crescendo, seus olhos se estreitando com o que está vendo. A Zara está em ação. Ela não era apenas um programa. É uma infraestrutura de controle total. Naira, com a voz tremendo de raiva, sentindo-se desafiada, a frustração transbordando. Então o que você está me dizendo, Volko, é que essa coisa tem o poder de destruir o mundo, e você e os seus amigos estavam tentando vendê-la? Isso tudo por dinheiro, por ganância? Volko, com um sorriso cínico, vendo o desespero de Naira e sentindo-se superior. Ganância? Não, Naira, isso é mais do que apenas dinheiro. É poder absoluto. E todos vocês estão correndo atrás dele. Maia, determinada, mas ainda absorvendo a gravidade da situação, sentindo que a guerra silenciosa se intensificava. Naira, olhe para isso. Parece que a Zara está sendo utilizada para criar um ponto de ruptura na infraestrutura mundial. O comprador são mais poderosos do que imaginávamos. Ele está usando isso para minar a confiança global. Naira, com raiva crescente, decidida a lutar contra isso, mas com uma sensação de impotência crescente. Eu sei disso. Não vamos deixar ele sair impune. Vamos caçá-lo, não importa onde ele esteja. Não importa quem ele seja. Maia, desesperada, ouvindo o som de uma invasão, o pânico começando a tomar conta dela. Naira, estamos sendo hackeados. Ela está aqui. Naira, em voz baixa, quase inaudível, ciente da gravidade da situação e do que está por vir. Esse jogo vai ser muito mais difícil do que eu pensava. Naira sentia a tensão crescente enquanto Volko permanecia sentado diante dela, sua expressão impassível como se estivesse esperando algo que ela não pudesse prever. As palavras de Maia, refletindo o caos iminente causado pela Zara, ecoavam em sua mente. Ela sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Não era mais apenas um problema local, ou uma questão de prender um criminoso. O mundo estava prestes a sofrer as consequências de um ataque cibernético global. Enquanto isso, Volko se recostava na cadeira, seu olhar desafiador fixado em Naira, como se ele estivesse aguardando a próxima jogada. Sua calma parecia incompreensível diante da situação desesperadora. Ele sabia mais do que estava disposto a revelar, e isso o tornava ainda mais perigoso. Ele tinha o poder de abalar as estruturas do mundo, e estava ciente disso. Volko, desafiador, você realmente acha que pode parar a Zara? Ela já está em movimento. O que você está tentando fazer não vai mudar nada. Esse poder, vocês estão apenas começando a entender a magnitude disso. Naira fechou os olhos por um momento, controlando a raiva que começava a subir. Ela sabia que o prisioneiro estava jogando um jogo psicológico. Mas ela também sabia que, no fundo, ele estava com medo. Não porque ele temia a prisão, mas porque ele sabia que havia algo muito maior em jogo. Naira, com raiva, mas controlada. Então, me diga o que você sabe, Volko. Quem mais está por trás disso? Quem mais quer controlar a Zara? Volko não respondeu imediatamente, e Maia observou atentamente a interação entre os dois, a mente trabalhando a 1000 por hora. Ela sabia que Volko não era apenas um criminoso qualquer. Ele tinha informações, e essas informações poderiam ser a chave para desvendar a teia de corrupção e interesses que envolviam a Zara. E então, com uma calma assustadora, Volko finalmente falou. Volko, calmo, com um sorriso cínico, sabendo que controla a situação, sentindo prazer em provocar Naira. A Zara não é um comprador, Naira. Existem outros. Muitos outros. Oferecemos valores inimagináveis. Mas o comprador principal, ele não é alguém que você conheça. Ele não é um homem, nem o mais poderoso do mundo, mas sim algo que opera nas sombras. Naira, pensando, seu olhar se tornando mais intenso, tentando processar rapidamente as informações cruciais enquanto a ansiedade cresce. Não existe comprador? Então onde ele está? Ou o que é? Volko, com um sorriso ampliado, desprezando a tentativa de Naira de obter informações, se sentindo superior.
Você não vai conseguir chegar até ele, Naira. Ele está em todo lugar, não há lugar seguro para você. A Zara é mais do que um programa, é uma rede que conecta governos, corporações, organizações secretas. Ela pode destruir tudo em questão de minutos. A guerra que está por vir, você nem consegue imaginar. Maia, sentindo um calafrio, seu medo crescendo enquanto a gravidade da situação se instala. Volko, não estamos perguntando sobre a Zara. Sabemos o que ela é, precisamos saber quem está por trás disso. Quem está comprando a Zara? E por quê? Volko, hesitando por um momento, vendo que está sendo pressionado, mas ainda tentando manter o controle da situação, o jogo não acabou para ele, você está perdendo tempo. O comprador está aí, todo lugar. Mas você não vai conseguir encontrá-lo com as pistas que tem. Ele não é o homem que controla tudo. Você quer saber o nome? Ela é o elo perdido entre os maiores poderes do mundo. O pânico começando a se instalar quando uma nova notificação surge, sua mente se apressando para lidar com um novo problema. Naira, temos um problema. Naira, fixada na tela, o olhar determinado, mas visivelmente tenso, as informações de Maia fazendo perceber a gravidade da situação. Aí está. A Zara foi ativada. Não só está sendo usado, mas agora está no controle de uma guerra financeira global. O mundo inteiro está sendo sabotado. Maia, digitando freneticamente, seu corpo tenso, o medo agora tomando conta, mas tentando manter o foco para localizar a origem do ataque. Naira, eles estão usando a Zara para desestabilizar a economia global. Isso não é um simples roubo de dados, isso é um ataque coordenado. Naira, com raiva, pressionando os lábios, isso é mais do que um ataque. É uma declaração de guerra. Eles estão minando tudo o que conhecemos, e a única coisa que sabemos com certeza é que a Zara está no centro de tudo isso. A questão agora não é quem está comprando, mas como vamos detê-los. A tensão aumentava conforme os dados chegavam, mais e mais ataques sendo reportados, e a sombra da Zara se espalhando por todos os sistemas críticos do mundo. Naira sabia que o tempo estava se esgotando, e Volko tinha uma parte essencial da resposta. Mas agora, ele parecia ter se tornado uma peça irrelevante no jogo. O verdadeiro inimigo estava em outro lugar, e a Zara, como ele disse, já estava se movendo. O som do monitor de Maia foi cortado abruptamente, a tela piscando em um reflexo alarmante. Ela olhou rapidamente para a janela à sua frente, onde as luzes da cidade pareciam refletir uma energia perturbada, uma energia carregada de tensão. O ataque cibernético estava em seu auge, e a Zara não parecia ter limites. Cada segundo que passava se tornava uma eternidade. Naira, com a calma que sempre se esforçava para manter, respirou fundo. Ela sabia que não poderiam perder mais tempo com Volko. A informação que ele tinha revelado era crucial, mas o caos que ele e outros como ele haviam ajudado a criar era ainda maior. O mundo estava se desintegrando em tempo real, e a Zara tinha suas mãos, invisíveis, em cada crise. Mais uma vez, Naira sentiu a raiva borbulhar dentro de si. Eles estavam no limite, e o prisioneiro que tinha a chave para todas as respostas estava prestes a ser mais uma peça descartável no tabuleiro. Naira, rígida, olhando para o monitor. Maia, a cada minuto que passa, mais mercados estão colapsando. Governos inteiros estão começando a desmoronar. Precisamos dessa informação. A Zara não pode ganhar essa guerra. Não podemos deixar que ela manipule as cartas. Enquanto Maia estava totalmente absorvida no rastreamento dos ataques, Naira voltou a sua atenção para Volko, que permanecia em silêncio, observando as duas com uma expressão que desafiava, quase zombava, suas tentativas de investigação. Volko, com um sorriso torto, desafiador. Acham que podem me intimidar? Sou apenas uma peça, um peão. Nada que façam vai parar o que já foi iniciado. Naira respirou fundo, encarando com uma frieza que só um treinamento em várias agências de segurança poderia forjar. Ela sabia que o prisioneiro estava tentando desestabilizá-la emocionalmente, mas agora não havia mais espaço para paciência. Naira fechou os olhos por um momento, sentindo a pressão de cada segundo. Ela sabia que Volko estava envolvido com algo maior, algo que iria além das suas limitações. Ele tinha sido cúmplice, mas agora ele já não tinha mais valor. Ela sabia que alguém de fora poderia ser responsável por fazer as decisões mais difíceis. E naquele instante, enquanto a confusão nas ruas de Moscou e em várias partes do mundo se espalhavam, a presença invisível da Zara começava a mostrar seu poder mais uma vez. Antes que ela pudesse dar a ordem final para uma última tentativa de interrogação, uma comunicação inesperada surgiu na tela de Maia. Algo estava errado. Maia, com os olhos arregalados. Naira. Algo não bate.
A linha de segurança no prédio foi comprometida. Há uma falha no sistema. Antes que qualquer um pudesse reagir, o som do golpe foi ensurdecedor. O estalo metálico ecoou pelo prédio da FSB. Naira, inconscientemente, se levantou, os olhos fixos na tela onde a figura de Volko ainda estava sendo mantida, imóvel, mas em silêncio. Algo mais estava acontecendo. O som ecoou novamente, agora mais próximo. E então, os sensores de Maia dispararam. Ela já havia entendido. Volko estava morto. Naira, sem esconder a surpresa, mas com uma frieza calculada, ele está morto. Maia digitou freneticamente, tentando acessar o sistema de câmeras do prédio, mas o controle estava sendo cada vez mais apagado por ataques cibernéticos. Era como se cada fio de conexão estivesse sendo cortado, uma a uma. Naira, alguém dentro da FSB foi corrompido. Com um golpe de mestre e uma precisão cirúrgica, o prisioneiro, Volko, havia sido removido do jogo. Não foi uma morte acidental, mas sim uma eliminação estratégica. Quem quer que estivesse por trás disso sabia que Volko não tinha mais utilidade. Ele já havia falado o suficiente, mas a verdade sobre a Zara ainda estava enterrada. As informações começavam a surgir lentamente nos monitores de Maia. Ela detectou algo que fazia o coração de qualquer especialista em segurança bater mais rápido: uma infiltração interna, coordenada por uma rede internacional de agentes corrompidos. Mas quem estava realmente por trás dessa ação ainda era um mistério. O ataque cibernético estava apenas começando a se expandir em uma escala sem precedentes. As criptomoedas desabavam, as bolsas de valores eram atacadas simultaneamente, as infraestruturas de comunicação estavam fora de controle. A cada hora que passava, mais governos estavam enfrentando crises, com sistemas de defesa sendo desabilitados por trás de uma tela de fumaça digital. A guerra cibernética já não era mais uma possibilidade distante, era agora uma realidade. Maia, agora com os olhos fixos na tela, observou uma mensagem que ela não poderia ignorar. Maia, alerta, quase sussurrando. Naira, a resposta está em um dos centros financeiros de Londres. É lá que o próximo ataque se concentra. Eles estão preparando algo maior. Algo que pode destruir tudo. Naira não precisou de mais explicações. Ela sabia que a Zara, por mais que fosse um sistema de destruição, também era uma ferramenta para algo maior, um jogo de poder entre as elites do mundo. E quem quer que estivesse por trás de tudo isso, usando a Zara como um trunfo, tinha um poder imenso. Naira, decidida, prepare-se, Maia. Esse não é apenas mais um ataque cibernético. Estamos lidando com uma guerra em larga escala. E a batalha pelo controle da Zara é só o começo. O mundo estava em crise. E enquanto governos caíam, sistemas eram derrubados e economias inteiras se desintegravam, a sombra de quem controlava essa arma digital ainda permanecia invisível, se espalhando como uma doença, sem que ninguém soubesse de onde viria o próximo golpe. As ruas de Moscou estavam tomadas por caos. Mas, no centro de tudo, alguém observava e sorria. O verdadeiro jogo estava apenas começando.